Vamos para nossa aula de História, página 18 e 19. Vocês poderão estar acompanhando pelo livro de vocês. Grupos organizados e agricultura. O desenvolvimento da agricultura gerou uma série de mudanças na organização dos grupos humanos. Então, quando falamos de agricultura, estamos falando do cultivo da terra. E quando o homem passou a desenvolver a agricultura, isso causou uma série de mudanças. Por isso, esse contexto, desenvolvimento do cultivo de alimentos e domesticação de espécies animais e vegetais é chamado de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Porque então nós já somos sabedores que antes do período Neolítico houve o período Paleolítico. Nesse período Paleolítico, o homem ele não tinha nem residência fixa, eles eram nômades, né? Passado-se algum tempo, veio o período Neolítico, foi onde o homem passou a ter a moradia fixa e passou a desenvolver a agricultura e a cultivar vegetais, domesticar os animais. Então, esse processo todo de domesticação de animais, cultivo de alimentos, isso causou uma grande mudança nos grupos humanos, e essa mudança ficou conhecida como Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Uma das primeiras consequências do desenvolvimento da agricultura foi o crescimento populacional, ou seja, a partir do momento que o homem passou a praticar o cultivo da terra, houve o crescimento entre os grupos humanos. Isso porque a maior oferta de alimentos possibilitou uma vida com menos riscos e mais recursos alimentares. Muitos grupos passaram a se fixar em um mesmo local, formando aldeias, e as necessidades do cultivo da terra levaram à criação de novas formas de organizar a sociedade. As aldeias muitas vezes tiveram de se juntar para proteger-se de ataques de outros grupos. Grupos maiores favoreciam também a organização da produção de alimentos, pois dividiam entre si as atividades relacionadas à caça, à pesca, ao pastoreio ou ao cultivo da terra. Essas mudanças estimularam novas formas de organização política. Foram estabelecidas lideranças no grupos, exercidas por pessoas específicas ou por alguns setores que se impunham sobre os demais, criando-se assim posições políticas e sociais definidas para cada membro do grupo. Então aqui a gente já vê que os grupos humanos eles começam a se organizar, começam a determinar funções, começam a delegar poderes para os membros do seu grupo. E aqui nós temos uma imagem que é a mesma imagem do livro de vocês, só que aqui ela está ampliada. Onde dá para a gente perceber nessa imagem, olha aqui, nos lembra um animal, aqui lembram as pessoas, talvez essas pessoas estivessem, pastorando, né, cuidando desses animais. Pintura rupestre em rochas do Saara, representando a atividade de pastores sedentários há cerca de 7.000 anos. Então, vejam bem, essas gravuras são pinturas feitas nas pedras deixadas pelos povos antigos e ela representa uma atividade desenvolvida na época, que era a criação de animais. Possivelmente esses grupos estavam fazendo pastoreio, ou seja, vigiando esses animais. Continuando mais na frente, nós temos as ocupações humanas na África e no Oriente. As savanas. Tia, e o que é savana? Savanas são vegetações ralas e com árvores muito baixas,
ou poucas árvores. Então, nessa região, na região da África Oriental, foram as primeiras regiões do continente africano povoadas por grupos humanos, dos quais conhecemos vestígios. Então, veja bem, na África Oriental é onde a história acredita que tenham surgido os primeiros grupos humanos, porque lá foram encontrados vestígios. Tia, e o que são vestígios? Vestígios são vasilhas de barros, pedaços de lanças, pedras desenhadas, que são as pinturas rupestres. Então, como na região da África Oriental havia todo esse material, foi encontrado esse material, então acredita-se que foi aqui onde surgiram os primeiros grupos humanos. Entre os povos que habitaram essa região estão o Khoi-Khoi e o San, grupos que hoje geralmente são tratados de forma unificadas. Então, vejam bem, nessa época, acredita-se que surgiram os primeiros grupos humanos na África. E esses grupos humanos eram denominados de Khoi-Khoi e os Sans. Hoje em dia, não há mais esses dois grupos, sim, eles juntaram-se a um único grupo, Khoisan, mas são diferentes em suas origens. Os Khoi-Khoi provavelmente vieram, ou seja, emigraram do Nordeste para o sul do continente africano, a partir do Alto Nilo. Então, Alto Nilo é um rio que fica no Egito. Eles eram criadores de gado, os Khoi-Khoi eram criadores de gado e trabalhavam o metal. Os Sans, que é o outro grupo humano, por sua vez, eram caçadores-coletores. Hoje, há grupos remanescentes dessas duas raças, tanto os Khoi-Khoi quanto dos Sans, que vivem em minoria no deserto do Kalahari, na Namíbia, em Botsuana e em Angola. Então, nós vimos aqui uma pequena história sobre os dois primeiros grupos humanos que habitaram na África Ocidental, e o homem chegou a essa conclusão de que havia esses grupos humanos através dos vestígios, que eram restos deixados por esses grupos, como as pinturas rupestres, como as vasilhas de cerâmicas, como pedaços de objetos que eles utilizavam para fazer a caça, a pesca. Então, esses dois grupos humanos são os Khoi-Khoi e os Sans. Lembrando que hoje esses dois grupos se juntaram e são chamados hoje de Khoisan. Lembrando que esses dois grupos eles têm suas origens diferentes, tá? Enquanto que os Khoi-Khoi, eles vieram da parte alta do Nilo, eles eram criadores de gado e trabalhavam o metal. Já os Sans, não. Eles eram caçadores e coletores. No Oriente Médio, os povos também passaram por um processo de fixação e formação de grupos organizados. A Mesopotâmia, que significa entre rios, né, foi uma das regiões entre os rios Tigres e Eufrates. Vários povos se estabeleceram em cidades independentes uma das outras. Então, a Mesopotâmia foi uma das regiões onde também foram encontrados alguns grupos humanos, tá? No Vale do Hindu, nas regiões onde hoje se localizam o Paquistão, o Afeganistão e a Índia, também existiram ocupações humanas milenares favorecidas pelo recurso do rio Hindu. Então, dá para a gente ver aqui que esses grupos humanos, eles sempre estavam à procura de localizar-se às margens dos rios. Por quê? Porque os rios possibilitavam o cultivo da terra, o desenvolvimento da agricultura, porque os rios forneciam a água para as suas necessidades também. Nessa região havia uma cidade com elevado grau de
sofisticação. Chamada é Arapa. Ela era circundada, ou seja, ela era fechada por muralhas e cortadas por largas avenidas planejadas, e sua cultura influenciou toda a região. Eles praticavam a agricultura e metalurgia e faziam comércio com povos da Mesopotâmia. Veja o quanto que os grupos humanos já estão evoluindo. Enquanto que eles começaram simplesmente criando animais, cultivando a terra, quando chega aqui, nós já temos os grupos mais sofisticados, os grupos que estão mais adiantados com relação à evolução dos grupos humanos, porque eles já praticavam, além da agricultura, a metalurgia, que é o trabalho com ferro, na produção de objetos de aço, e já praticavam o comércio. Então, a gente vê, pessoal, que os grupos humanos, com o passar do tempo, como até hoje, estão se evoluindo. A cada dia que passa, a gente percebe uma evolução constante na vida dos seres humanos, tá certo? Então, para casa, nós vamos deixar somente para vocês copiarem e responderem a atividade 1, onde você vai observar as imagens da página 18 e responder as questões A e B. E a número 2, marque com X qual das imagens a seguir representa um instrumento relacionado ao desenvolvimento da agricultura, tá certo? Então, é só essa atividade 1 e 2, caprichem, tá? Pesquisem, leiam esses textos, não se contentem só com o que a gente está postando. É necessário que você também aprimore, faça a leitura, busque conhecer cada vez mais, tá? Até nossa próxima aula.